Bom, pessoal, dando continuidade com o nosso curso de simulação de bacias hidrográficas com a utilização do software WIP, nós vimos no vídeo anterior que os nossos resultados obtidos mostraram que o nosso modelo ele foi subestimado em comparação com os dados observados. Nós vimos que as vazões ali simuladas na estação Piraberaba, né, quando comparadas com as nossas vazões observadas, elas foram subestimadas, visto que elas estavam bem menores quando comparados ali com os valores de saída, que seriam os nossos valores observados justamente na estação Piraberaba. Então, feito essa análise e analisando também, né, as principais estatísticas que geralmente os trabalhos analisam com relação à etapa de calibração, tanto de validação quanto de calibração, mas também quanto a performance de um modelo, nós vimos que esse modelo ele vai necessitar, né, de uma etapa de calibração e validação, visto que esses valores eles foram divergentes daqueles valores que são consagrados ali pela literatura. Então, diante disso, nós vamos selecionar os nossos parâmetros que deverão ser calibrados e para isso nós precisamos dividir, né, o nosso conjunto de dados em duas partes. Parte dos nossos dados que foram observados ali, né, na estação Piraberaba, que são os nossos dados reais, eles serão utilizados para calibração e outra parte será utilizada para validação. Muitos autores, quando geralmente eles vão utilizar, né, dessa etapa de calibração e validação de modelos, eles utilizam geralmente 70% dos dados para calibração e 30% para a etapa de validação. E o que seriam essas etapas? A etapa de calibração, ela consiste na etapa em que você vai modificar aqueles parâmetros que, no caso do IP, são os parâmetros que estão ligados ao modelo da umidade do solo. Então, nós vamos achar os valores, né, digamos assim, nós vamos utilizar aí uma abordagem tanto semi-automatizada como uma abordagem manual para que a gente possa chegar aos valores ótimos com relação aos parâmetros que estão ligados ao modelo da umidade do solo. Então, 70% desses dados vão ser utilizados para essa etapa, onde serão selecionados os melhores valores para que se assemelhe ali aos dados de saída, e 30% desses dados serão utilizados para a etapa de validação, onde já com esses dados ótimos, nós vamos simular esses 30% desses dados e analisar aí também a performance do modelo. Lembrando que tanto para a etapa de calibração como para a etapa de validação, também serão analisadas ali as principais estatísticas que estão relacionadas com a performance do nosso modelo. Tudo bem? Então, para isso, nós vamos dividir o nosso conjunto de dados em dois grupos: 70% para validação e 30% para. Não, perdão. 70% para calibração e 30% para validação. Para isso, nós vamos vir aqui na guia geral do WIP e na opção aqui anos e intervalos de tempo, nós vamos aqui continuar com o nosso ano de contas atuais, né, que é o início da nossa simulação como 1988 e para o último ano dos nossos cenários, lembrando que nós não estamos trabalhando ainda com os nossos cenários futuros, nós estamos ainda na etapa preliminar a essa etapa de simulação dos nossos cenários. Então, para a etapa de calibração, nós vamos usar 70% dos nossos dados, que corresponde ao período de tempo de 1988, que voltando aqui, né? O nosso ano ele começa ali justamente o início da nossa simulação, ele começa em 1987, lembrando que o nosso ano hidrológico na região da bacia hidrográfica do Rio Cubatão, ele começa no mês de setembro. Então, aqui nós colocamos 1988 porque ele começa em setembro de 1987 e vai até agosto de 1988. Isso para o ano de 1988. Só que para a nossa calibração, 70% dos nossos dados correspondem até o ano de 2006. Lembrando que esses dados são os dados que nós temos, dados reais, né? Dados que foram observados ali na estação Piraberaba. Então, do ano de 1988 até o ano de 2006, compreenderá, né, a nossa etapa aí de calibração do nosso modelo. Então, confirmado isso aqui, agora nós vamos partir para a questão dos nossos dados, né? Da modificação dos nossos dados.
Para isso, nós vamos utilizar aqui duas ferramentas. Nós vamos utilizar a ferramenta PEST, que é a ferramenta de calibração do nosso modelo, e em seguida nós vamos também utilizar uma abordagem manual, onde a partir dos valores ali próximos dos nossos valores considerados como valores bons para a nossa etapa de calibração, nós podemos utilizar uma abordagem ali de aproximação desses valores de maneira manual para que possamos chegar aos nossos valores ótimos e, consequentemente, obter aí as melhores métricas estatísticas. Mas antes disso, nós vamos vir aqui na nossa guia dados e dentro da nossa guia dados, nós vamos vir aqui na nossa bacia do Cubatão. Então, os parâmetros que serão calibrados no nosso modelo, né, lembrando, são os parâmetros do método da umidade do solo. Lembrando que os parâmetros que estão considerados para a zona profunda, como eu falei para vocês anteriormente, o método ele divide, né, o nosso solo em duas camadas, sendo a camada de zona radicular a nossa camada mais superficial e a camada de zona, a camada profunda, a nossa segunda camada. Só que como nós ligamos aqui o nó de bacia hidrográfica para o nó de águas subterrâneas, ou seja, parte do escoamento que incide, né, parte da chuva, da precipitação que incide sobre a nossa bacia hidrográfica, ela, consequentemente, será ali infiltrada para as nossas águas subterrâneas, então o nosso modelo ele deixa de funcionar como duas camadas e passa a funcionar apenas com uma única camada. Então, com isso, os nossos parâmetros relacionados à segunda camada do nosso solo, eles serão desconsiderados da nossa simulação, visto que, como o nosso modelo ele funciona com uma única camada, consequentemente esses valores nós vamos deixar eles como padrão, não vamos modificá-los. Então, com isso, os parâmetros que serão modificados serão o Kc, que seria o nosso coeficiente de cultura, o Smax1, que seria a nossa capacidade de campo da camada superficial, o S2max não, porque é um parâmetro aí justamente da nossa camada profunda. O fator de resistência ao escoamento também será um parâmetro que será modificado. A nossa condutividade na zona radicular também, que seria a nossa primeira camada ali do nosso solo. Em sequência, o nosso alfa, que é a taxa de condutividade, ela não será modificada porque é um dado que pertence à nossa segunda camada, então vamos deixar ele como padrão aqui. A nossa direção preferencial de fluxo também será um parâmetro que será modificado. A nossa declividade também, e o nosso valor inicial de Z1, que seria ali o percentual de água no nosso início da nossa simulação. O valor de Z2 não será modificado porque, como eu já falei para vocês, é um parâmetro que pertence aí à nossa camada profunda. Só que para a nossa etapa de calibração, de forma a automatizar os nossos processos, nós vamos vir aqui e nós vamos criar pressuposições básicas. O que são essas pressuposições básicas? Nada mais são do que parâmetros que são padronizados para que o modelo ele possa ser otimizado, digamos assim. A gente possa automatizar os nossos processos. Então, feito isso, compreendido, né, o que são essas pressuposições básicas, nós vamos criar pressuposições básicas para os nossos parâmetros que serão modificados. Por quê? Isso vai facilitar na nossa etapa de calibração, pois a partir do momento em que nós criamos essas pressuposições básicas, consequentemente, nós criamos uma automatização do processo à medida em que, quando nós formos utilizar a ferramenta de calibração WIP, nós vamos modificar o parâmetro para todas as categorias de uso e ocupação do solo. Tudo bem? Então, nós vamos criar essas pressuposições básicas a partir de agora. Nós vamos vir com o botão direito do nosso mouse e vamos vir aqui em adicionar e nós vamos criar uma guia chamada hidrologia. Hidrologia. Criada essa guia hidrologia, nós vamos criar subgrupos que são justamente os nossos parâmetros. Nós vamos vir aqui e vamos adicionar um grupo chamado KC, que seria o nosso coeficiente de cultura. Em seguida, nós vamos criar o nosso RRF, que seria o nosso coeficiente de resistência, né? Seria o parâmetro ali que está ligado ao coeficiente de resistência do nosso solo, né? Resistência ao escoamento. O nosso SW, que estaria ligado a
questão ali da quantidade de água presente ali no nosso, da capacidade, né, da capacidade de campo do nosso solo ali no início. Nós vamos criar o F, que seria a nossa declividade, e por fim, nós vamos criar o nosso Z1, que é a quantidade de água ali no início da nossa simulação. Lembrando que todos esses parâmetros, eles vão variar conforme a nossa categoria de uso e ocupação do solo. Então, quando nós clicamos aqui em Bacia do Rio Cubatão, que é a nossa bacia em que nós estamos simulando, nós vemos que a nossa região de estudo ela possui algumas categorias de uso e ocupação do solo. Então, à medida em que há a variação desse uso e ocupação do solo na nossa região, consequentemente, esses parâmetros, alguns deles vão ser modificados também de acordo com o uso e ocupação desse tipo de solo. Então, com isso, nós vamos criar subcategorias dentro desses parâmetros. Lembrando que para criá-las, nós clicamos com o botão direito do mouse em cima, acima ali, né, da região do nosso parâmetro e clicamos em adicionar. E com isso nós colocamos aqui a nossa categoria, formação florestal. Em sequência, nós também novamente clicamos com o botão direito e clicamos em adicionar e colocamos a nossa categoria de floresta plantada e assim por diante. Lembrando que nós temos que colocar todas essas categorias: formação florestal, floresta plantada, pastagem, mosaico de agricultura e pastagem, infraestrutura urbana, outras áreas não vegetadas, rio, lago e oceano e outras lavouras temporárias. Lembrando que para cada categoria geralmente esses parâmetros eles vão ser modificados. Lembrando que existem alguns casos em que esses parâmetros eles vão ser adotados como iguais, mas na maioria dos casos, como por exemplo para o KC, para o RRF, esses parâmetros eles vão ser modificados. Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo agora para que eu possa adicionar todos eles e em sequência eu volto aí com os próximos passos. Adicionada todas as categorias, pessoal, vocês vão repetir o processo para as demais categorias. Só que existe uma forma de vocês automatizarem esse processo. Então, quando vocês clicarem aqui em KC, vocês podem vir aqui em copiar subdiretórios e clicando em hidrologia, vocês podem colar os subdiretórios. E aí o software, né, ele nos traz essa pergunta: deseja copiar KC antes de hidrologia ou copiar KC para abaixo de hidrologia? Lembrando que o KC ele é uma subcategoria da nossa árvore de decisão aí do item hidrologia, nós colocamos a opção aqui como sob. E aqui nós clicamos uma subcategoria. Para que o processo ele não fique tão exaustivo, tão repetitivo, vocês podem simplesmente criar essas subcategorias a partir da categoria do KC já criada. Então, vocês simplesmente vão vir aqui com o botão direito e vão renomear, e aí vocês colocam, por exemplo, aqui como RRF. E aqui vocês, com o botão direito, clicam em apagar, e aí vocês apagaram a categoria do RRF. Vocês podem fazer o mesmo para as demais categorias, como copiar subdiretórios e clicando aqui com o botão direito em colar subdiretórios, categoria sob. E aí vocês adicionam outra categoria KC, mas aí vocês colocam ela como o SW. Então, renomear SW. E assim por diante. Agora, pessoal, nós criamos todas as subcategorias que estão relacionadas aos nossos parâmetros aí que serão modificados na nossa etapa de calibração. Então, para o nosso coeficiente de cultura, nós temos todas as categorias e para as demais categorias também, né, de parâmetros, nós também temos as subcategorias aí de acordo com os usos do nosso solo, tudo bem? Então, para automatizar esse nosso processo, nós temos que criar essas categorias que estão ligadas às nossas pressuposições básicas. E feito isso, nós percebemos que para cada categoria, né, para cada parâmetro em que será modificado conforme a nossa etapa de calibração e validação do nosso modelo, aqui ao lado direito, né, na nossa guia dentro do nosso IP, nós podemos colocar aqui juntamente os valores que estão relacionados aos nossos parâmetros. E para que a gente não tenha, né, no caso, que vir aqui e toda vez que nós calibrarmos, inserirmos algum valor, né, ligado à nossa etapa de calibração e para
para que a gente precise vir aqui dentro do nosso modelo e a gente modifique esse parâmetro, nós vamos automatizar esse processo para que ele fique um pouco mais eficiente e, consequentemente, um pouco mais automatizado, para que aí a gente consiga ganhar tempo na nossa etapa de calibração do nosso modelo. Então, com isso, pessoal, nós conseguimos automatizar esse processo e, consequentemente, nós conseguimos acelerar aí o nosso processo de calibração que, como o próprio nome diz, né, nós vamos trazer os melhores valores ali, trazendo uma parametrização desses valores para que a gente possa obter aí os melhores resultados da nossa simulação. Essa etapa do nosso processo com o IP, ela é um pouco demorada, visto que nós precisamos inserir os valores e, consequentemente, em sequência, nós precisamos simular e analisar as nossas variáveis estatísticas. Então, é um processo demorado. Então, essa etapa de criar essas pressuposições básicas para que a gente possa inserir esses dados de forma automatizada, ele acaba por acelerar o nosso processo. Então, feito essa etapa, né, criada essa etapa de pressuposições básicas, nós vamos inseri-las dentro da nossa guia relacionada aqui aos nossos parâmetros do método da umidade do solo. Então, como isso será feito? Nós vamos clicar aqui, ó, dentro da nossa bacia, né? Porque aqui nós temos as nossas pressuposições básicas e, em sequência, nós vamos vir na nossa bacia, que seria justamente o local onde nós inserimos os nossos dados relacionados aos nossos parâmetros, e aqui nós vamos automatizar esse processo ligando essa categoria, como por exemplo aqui para o parâmetro KC de formação florestal, ligando aqui a nossa pressuposição básica. Então, como é que nós fazemos isso? Nós podemos vir aqui com o botão direito e clicar em construtor de expressões. E chegando nessa janela de construtor de expressões, vocês vão simplesmente pegar a nossa pressuposição básica relacionada àquele parâmetro, vindo aqui na nossa árvore, clicando em pressuposição básica e em seguida em hidrologia, e como o nosso parâmetro é o nosso KC, nós vamos clicar aqui em KC para formação florestal e nós vamos clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para aqui para baixo. E com isso nós construímos uma expressão que está ligada às nossas pressuposições básicas. Então nós temos aqui, ó, o Q, que seria justamente a pressuposição básica dentro da pasta hidrologia, KC, que é o nosso parâmetro aí com relação ao nosso coeficiente de cultura, e por último, formação florestal, porque nós estamos aí colocando o valor ligado à formação florestal. Clicando em finalizar, vocês vão ter aqui que para formação florestal, o nosso coeficiente de cultura ele vai corresponder ao nosso parâmetro lá das pressuposições básicas, pasta hidrologia, né? Subpasta coeficiente de cultura para a categoria de solo formação florestal. E com isso nós podemos fazer para os demais itens, vindo aqui com o botão direito, construtor de expressões, e vindo aqui em pressuposições básicas hidrologia, KC, nós estamos aqui na nossa categoria de uso do solo como floresta plantada. Então nós vamos clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, arrastar para o nosso construtor, a nossa área de construção de expressões, e aqui nós novamente temos a nossa expressão que está ligada às nossas pressuposições básicas para a categoria do coeficiente de cultura para o tipo de solo floresta plantada. Clicando em finalizar, vocês podem fazer esse processo de maneira análoga ao que eu fiz agora para as demais categorias. E em sequência, vocês podem fazer para os demais itens, como o fator de resistência ao escoamento, o SW aqui, que estaria ligado ao nosso Smax1, o nosso F, que seria a nossa direção preferencial de fluxo, e por fim, o nosso Z1, que estaria ligado a o valor inicial de Z1 no início da simulação. Tudo bem, pessoal? O processo é o mesmo. Vocês clicam na categoria, por exemplo, fator de resistência ao escoamento. Aqui nós colocamos que no início da nossa simulação ele seria o valor de 6. Aqui, quando nós clicarmos com o nosso botão direito, esquerdo do mouse, em construtor de expressões, nós vamos vir aqui em pressuposições básicas, hidrologia, RRF, e aí nós vamos na nossa categoria de formação florestal. Então, clicando aqui, claro, antes disso, nós vamos apagar aqui o nosso valor e nós vamos clicar aqui em formação florestal,
arrastar a expressão e clicar aqui em finalizar. E com isso nós temos que os valores que serão modificados serão aqueles valores que nós definirmos aqui nessa categoria como pressuposições básicas. Então, eu vou dar uma pausa no vídeo agora para que vocês possam continuar fazendo esse processo e ao final nós voltamos aí na sequência com os nossos próximos passos para a nossa etapa de calibração do nosso modelo. Então, pessoal, partindo, né, da nossa próxima da etapa onde nós ficamos, né, que foi justamente a inserção das nossas pressuposições básicas dentro do nosso modelo IP, nós partiremos agora para a nossa etapa de calibração do nosso modelo. Mas antes, eu queria trazer algumas considerações para vocês. Lembrando que, para que vocês, né, possam inserir as informações em relação às pressuposições básicas, vocês têm que entrar justamente ali no nosso construtor de expressões e dentro do nosso construtor de expressões, vocês vêm em pressuposições básicas, hidrologia e aqui vocês inserem a categoria referente ao uso e ocupação do solo ao qual vocês estão parametrizando. Lembrando que cada parâmetro que foi definido dentro das pressuposições básicas, eles serão justamente os parâmetros que serão modificados para a etapa de calibração, e esses são justamente o KC, o Smax1, que seria justamente o nosso KC, o coeficiente de cultura, o Smax1, a capacidade de campo da camada superficial, o fator de resistência ao escoamento, a condutividade da zona radicular, a direção preferencial de fluxo, o nosso valor inicial de Z1, e lembrando que todos os nossos outros valores, como o valor inicial de Z2, o nosso alfa, que seria a taxa de condutividade na zona profunda, e o Smax2, esses valores eles vão ser adotados como padrão, visto que o nosso modelo ele usa apenas aí uma única camada do solo. A declividade ele é um parâmetro que veio na nova atualização do IP, então a princípio vocês vão deixar ele aí como padronizado, mas esse também é um parâmetro que vocês também podem colocar aí e trazer uma descrição ainda melhor da região de estudo de vocês. Mas por enquanto nós vamos deixar esse valor aí como sendo padrão e vamos adotar apenas os outros como valores a serem modificados. Lembrando aqui que o KC, o nosso coeficiente de cultura na nossa árvore de pressuposições básicas, o nosso SW seria justamente é, a nossa capacidade de campo, o RRF seria o fator de resistência ao escoamento, o F seria a nossa direção preferencial de fluxo, o nosso Z1, o valor inicial de Z1, e o nosso KS seria a nossa condutividade na zona radicular. E para que vocês tenham uma calibração cada vez mais correta ou até mesmo cada vez mais fidedigna, lembrem-se de verificar quais são lembrem-se de verificar se esses parâmetros eles estão realmente corretos dentro da categoria de solo que vocês estão utilizando, como por exemplo, o KC, verifiquem se cada categoria aqui está com uma categoria correta, ou seja, se aqui é formação florestal, aqui também deve ser formação florestal. Se aqui é floresta plantada, aqui também deve ser floresta plantada. E assim por diante. E verifiquem também se o parâmetro é justamente o parâmetro que vocês estão modificando. O KC é o KC, o Smax1 seria justamente o SW, o fator de resistência ao escoamento, o RRF, e por aí e assim por diante, né? Então verifiquem isso porque, como por exemplo aqui, ó, fator de resistência ao escoamento, pastagem, acabou que a gente colocou aqui como SW, mas a gente sabe que é um parâmetro que está incorreto. Então isso também pode acontecer com vocês, visto que essa é uma etapa bem morosa, digamos assim. Vocês vão ter que fazer item por item para que vocês possam automatizar esse processo. Então aqui ó, já foi identificado um erro, então aqui vocês podem vir no construtor de expressões e nas pressuposições básicas, categoria RRF, vocês vão, ó, aqui não é o SW, aqui vocês vão colocar a nossa categoria que é justamente pastagem, então aqui vocês vão clicar e arrastar com o botão esquerdo do mouse e finalizar. Lembrando que uma forma de vocês também analisarem se essa expressão ela está correta ou não é clicando aqui na categoria verificar. Então, clicando em verificar, o IP ele automaticamente nos retorna com essa mensagem de que a expressão verificada ela está ok, ela está correta. Então, aqui vocês podem clicar em OK e em finalizar. E com isso vocês modificaram aqui
também para o RRF. E assim também como para todos os outros parâmetros. Condutividade na zona radicular, que seria o nosso KS. Nós temos aqui todas as categorias, tudo ok. E assim também direção preferencial de fluxo, que seria o nosso F, e o valor de Z1, todos eles segundo a categoria ao qual está sendo aplicada. Então agora nós vamos voltar para dentro da nossa etapa de pressuposições básicas e lembre que no momento em que nós criamos essas pressuposições básicas, automaticamente todas elas estão com o valor de zero. Então, se vocês forem simular o modelo de vocês, vocês vão ver que esse modelo ele vai sair todo zerado, visto que os valores dos parâmetros que anteriormente estariam inseridos dentro da bacia hidrográfica, todos eles agora pertencem à categoria das pressuposições básicas. E quando vocês voltam aqui na árvore de decisão para a categoria das pressuposições básicas, vocês vão ver que todos os parâmetros eles estão aí dados como zero. Tanto o nosso SW, o nosso RRF, o nosso F, o nosso Z1 e o nosso KS. Então, o que é que vocês devem fazer? Se vocês quisessem, né, no caso, inserir os parâmetros que foram colocados inicialmente para a nossa simulação, vocês podem inserir aqui. E eles são necessários, visto que nós partiremos dele para a etapa de calibração do nosso modelo. Então, lembrem-se de inserir esses valores para então iniciar-se aí a etapa de calibração com a utilização do PEST, que é a nossa plataforma aí, né, o nosso plugin que já vem integrado ao WIP para que a gente possa calibrar o nosso modelo. Então aqui, pessoal, só para mostrar a vocês como vocês podem inserir esses valores, né, para que fique um pouco mais até visível, lúdico, para que vocês não se confundam, vocês simplesmente pegarão os valores que estariam relacionados quando vocês inseriram aqui dentro da bacia de vocês, e vocês, como agora nós temos os valores relacionados às nossas pressuposições básicas, nós podemos vir aqui e colocar esses valores aqui referentes aos valores que nós inserimos no início da nossa simulação. Então, com isso, vocês podem inserir os valores relacionados a todos os parâmetros. Então, aqui só para mostrar a vocês, ó, os valores de KC foram inseridos, os valores do SW também foram inseridos, os valores de RRF também foram inseridos, os de F, os de Z1 e os valores de KS. Por quê? Esses valores serão os nossos valores de partida para a nossa etapa de calibração do nosso modelo. E agora, pessoal, nós vamos calibrar o nosso modelo, né? Iniciar o nosso processo de calibração. Lembrando que, para que vocês tenham um pouco mais de segurança quanto à versão que vocês estão utilizando e para que, caso aconteça algum problema durante essa etapa, vocês tenham uma versão de segurança salva, lembrem-se de vir aqui no menu Área, Salvar Versão. E aqui vocês podem nomear essa versão de vocês da forma que vocês quiserem. Mas aqui eu vou colocar como versão antes calibração. Porque isso aqui vai me lembrar que essa versão que eu tenho aqui é a minha versão antes do processo de calibração. Então, qualquer erro que eu obtiver após o processo de calibração e eu quiser voltar à minha versão original, eu posso aqui simplesmente colocar esta versão que eu salvei antes do processo que nós vamos iniciar agora na próxima etapa. E caso vocês queiram, vocês podem vir aqui em área, versão anterior, e aqui vocês vão ter um conjunto das versões que vocês estão utilizando no modelo de vocês. Lembrando que aqui eu estou utilizando, né, caso vocês queiram, é a versão antes da calibração, é a versão que vocês, caso aconteça algum problema, podem utilizar ela e o programa ele vai trazer essa última configuração que nós temos antes dos processos posteriores que nós vamos realizar. Então, após salvo, né, após salva essa versão de segurança da nossa simulação, nós vamos vir aqui na nossa guia avançado e na opção PEST calibração. Então, esse é o menu onde nós vamos iniciar a nossa calibração. Lembrando que o processo de calibração ele é dado pela ferramenta PEST, que é a ferramenta que vem, né, do inglês Parameter Estimation Tool, ou ferramenta de estimação estimativa de parâmetros. Então aqui vocês vão poder iniciar o processo de calibração de vocês inserindo quais parâmetros vocês querem calibrar no modelo de vocês, tudo bem? Então para isso, já com a série de calibração denominada como PEST Calibration, vocês vão vir aqui em adicionar e
vocês vão selecionar o parâmetro que vocês querem calibrar. Lembrando que a ferramenta PEST ela tem uma rotina de calibração. E essa rotina de calibração ela funciona da seguinte forma. Inicialmente, vocês selecionam os parâmetros que vocês querem calibrar. Lembrando que como vocês dividiram a simulação de vocês em variados pequenas porções, né, de uso do solo, os parâmetros que serão mais, como é que eu posso dizer a vocês? Os parâmetros que serão mais relevantes na calibração de vocês são aqueles que possuem uma maior extensão, né, uma maior área referente ao uso de solo. Então, o ideal é que vocês selecionem esses parâmetros para serem calibrados, visto que se vocês selecionarem todos os parâmetros, a simulação ela vai ficar um pouco mais lenta. Ícaro, eu posso calibrar todos os meus parâmetros? Pode, não tem problema. Mas uma forma de vocês calibrarem o modelo de vocês de uma maneira mais rápida seria justamente selecionando aqueles parâmetros que são mais relevantes dentro da simulação de vocês. Então, inicialmente, uma rotina, né, baseada nesse trabalho de Tena que foi realizado em 2021, ele funciona da seguinte forma: inicialmente, vocês selecionam os parâmetros para calibração. Em seguida, vocês selecionam os dados observados para calibrar, ou seja, o nosso conjunto de dados ele é responsável aí pelos dados observados da estação Piraberaba, que são os nossos dados de vazão. Então, eles são os nossos dados observados, que serão comparados com os dados que foram simulados. Em sequência, nós vamos definir os limites inferior e superior para esses parâmetros de calibração e em seguida nós vamos executar a nossa ferramenta aí de estimativa de parâmetros, que é o PEST. Em seguida, o modelo ele vai realizar essa etapa de calibração, ele vai realizar as interações dentro do próprio software e em seguida nós vamos ter as nossas vazões simuladas. Feito isso, nós vamos poder calcular, né, as métricas de desempenho do modelo. O próprio WIP ele já nos mostra, né, em um de seus módulos os valores responsáveis, os valores que correspondem a essas métricas estatísticas, as principais ali que nós temos na literatura. E aí vem a pergunta, né? O desempenho do modelo baseado nas métricas, ele é aceitável ou não? A performance, né, da simulação, ela foi aceitável ou não? Se sim, você salva a versão do modelo com os parâmetros calibrados, ou se não, você novamente vai definir os limites superior e inferior dos parâmetros para poder realizar essa etapa de calibração. Então, pessoal, voltando ao nosso modelo, nós vamos selecionar os nossos parâmetros aos quais nós vamos calibrar dentro da nossa simulação com o WIP. Então, continuando a nossa calibração, nós vamos vir aqui na guia Derivação e nós vamos escolher aqui nas nossas pressuposições básicas, dentro da guia Hidrologia, os parâmetros que nós queremos inserir para a nossa etapa de calibração. Lembrando que quando vocês clicarem aqui no parâmetro de calibração, vocês vão ver todas as porções de terra, né, as frações de uso e ocupação do solo, as quais vocês utilizaram. E para isso, vocês podem tanto calibrar uma a uma, né, selecionar quais são, vocês podem utilizar, né, para essa etapa de calibração, cada uma das porções de solo que vocês queiram calibrar, ou vocês podem selecionar aquelas que trazem uma maior representação para o modelo. Então, vindo aqui na guia KC, que é o nosso coeficiente de cultura, clicando em formação florestal, o software ele já vai nos trazer aí algumas informações sobre esse parâmetro que deve ser calibrado, como a derivação, que é o caminho do nosso parâmetro, e aqui ele vai trazer o título, que é referente ao título em que nós nomeamos a nossa pressuposição básica lá na guia de dados, e aqui vocês podem trazer uma descrição sobre o que representa esse modelo, e algumas informações que vocês queiram inserir e que vocês achem aí que vocês achem relevantes ou importantes. E aqui vocês podem abreviar o nome, lembrando que para essa seção de abreviação do nome, o software ele não aceita tantos caracteres. Então, aqui, para ficar de uma maneira mais fácil, vocês podem simplesmente colocar como KC
e uma abreviação aí de qual seria a categoria relacionada ao solo de vocês, que seria a formação florestal. Em seguida, vocês vão colocar os limites inferior e superior. Por exemplo, se eu colocar aqui como limite inferior 0 e limite superior 10, o próprio software ele já vai nos dar um valor inicial como a metade desse valor, ou seja, 5. E para vocês terem uma ideia de como funcionam esses limites inferiores e superiores, o ideal é que vocês voltem lá na guia de dados. Eu vou mostrar aqui a vocês, ó, vou só fechar aqui. E vocês voltando na guia de dados e vindo na bacia hidrográfica que vocês estão simulando, aqui vocês vão ter todas as categorias que são referentes ao método da umidade do solo. Então, por exemplo, vindo aqui na guia KC, quais são os valores que eu posso colocar em relação a KC, que é o nosso coeficiente de cultura? Ele começa com 0, aqui ó, onde traz os parâmetros, ele começa com 0 e vai até maior, né? Ele fala maior, 0 ou superior. E o padrão ele traz como 1. Então, lá na guia da nossa calibração PEST, vocês podem colocar como valor inicial 0 ou o valor que vocês queiram colocar, né, para a calibração de vocês, e o valor maior aí vocês podem iniciar aí, vocês podem parametrizar esse valor de vocês. Vocês podem colocar 1, 2, 3, 5, 10. Quando ele diz maior aí, ele tende a um valor infinito aí. O valor que vocês colocarem é o valor que o modelo ele vai utilizar ali na simulação de vocês. Em relação ao S-Max, que seria justamente aqui nas pressuposições básicas, o nosso SW, ele diz que os parâmetros eles variam entre 0 e maior, com padrão aí para 1000 milímetros. Então, de 0 até o valor que vocês queiram colocar aí, parametrizar, vocês podem colocar aí e a calibração PEST, ele vai nos trazer ali os valores mínimo e máximo e vai dar o valor ali médio como o valor inicial de simulação, né, de simulação para a calibração. Com relação ao nosso RRF, que é o nosso fator de resistência ao escoamento, esses valores eles variam entre 0 a 1000 e como início, né, o padrão 2. Aqui o IP ele também traz como valores entre 0,1 e 10. O ideal é que sejam esses valores entre 0,1 e 10. O IP ele já consegue trazer uma simulação mais assertiva. Mas aqui embaixo ele já diz que pode ser de 0 até 1000. Com relação à condutividade, né, da zona radicular, que seria o nosso KS, esses valores eles são um padrão aí de 20 milímetros por mês. E aqui o software ele não nos traz um intervalo de valores. Então, a partir de 20 milímetros por mês, ele já está ali considerando como o início o início da nossa simulação, né? Ali o mínimo que será utilizado para a nossa simulação, é o padrão que ele utiliza, 20 milímetros por mês, mas você pode colocar menos, pode colocar mais, e não existe aí um valor mínimo ou um valor máximo. Em relação à nossa direção preferencial de fluxo, que é o nosso F, esses valores eles variam de 0 a 1 e o padrão que o software nos traz ele é de 0,15, porque esse valor ele é referente a um percentual, onde 1 é 100% e 0 é 0%. Né? Porque seria 1 o nosso fluxo 100% horizontal e 0 o nosso 100% de fluxo vertical. Com relação ao nosso valor inicial de Z1 seria justamente os nossos 13% que nós utilizaremos no nosso modelo, mas o padrão que o software nos traz é de 30%, podendo variar aí de 0 até 100%. E lembrando que os outros parâmetros nós não estamos utilizando porque o nosso método ele está funcionando apenas com uma camada de solo, né? Lembrando que a gente ligou as nossas águas superficiais, né? A nossa bacia hidrográfica, se nós viermos aqui no nosso esquemático, nós ligamos a nossa bacia para as nossas águas subterrâneas. Então o modelo ele deixa de ter duas camadas e passa a ter uma única camada. Tudo bem? Então, vindo aqui na nossa guia avançado, nós vamos clicar em Peste Calibração e voltando aqui na guia Adicionar, nós vamos clicar na Derivação, Hidrologia, KC formação florestal. Então, esse é o nosso primeiro parâmetro que nós vamos utilizar para calibrar o nosso modelo. Abreviando aqui, como nós falamos anteriormente, nós vamos colocar como KC, que é referente ao nosso parâmetro formação florestal. E lembrando que os nossos valores de limites inferior e superior, eles podem ser limite inferior 0, como visto lá na guia de dados, e o nosso valor superior, ele disse como maior, né, de 0 em diante. Então, nós vamos colocar aqui inicialmente como 10. E como valor inicial, nós vamos colocar o nosso valor que nós colocamos ali como referência no início da nossa simulação.
Então aqui nós vamos colocar como 1. Então, salvo, pessoal, isso aí, nós vamos ter aqui que o nosso parâmetro de Kc para a formação florestal, ele vai variar ali de 0 como limite inferior, 10 como limite superior e 1 aí como nosso valor inicial. Em sequência, caso vocês... Ah, Ícaro, eu queria editar esse valor, eu acabei errando. Vocês podem tanto clicar aqui, ó, nas janelas, né, nessas células da tabela, como também vocês podem vir aqui em editar e aí vocês vão voltar para aquela janela ali de parâmetro para calibrar. Então, feito isso, vocês vão continuar aqui com os próximos parâmetros de vocês. Então, vindo aqui na guia derivação, hidrologia, KC, nossa próxima categoria, floresta plantada, vocês vão novamente inserir os valores e aqui, ó, KC, floresta plantada, caso vocês queiram abreviar essa nomenclatura de vocês, e aí vocês vão trazer aqui os valores inferiores como 0, 10, como a gente iniciou, e lá, de acordo com os nossos dados iniciais, nós inserimos que os valores referentes ao KC para a floresta plantada, eles iriam ser de 1 também. Então aqui vocês conseguem ter novamente o parâmetro KC de vocês para a categoria de floresta plantada. Em sequência, vindo aqui em editar pressuposições básicas, hidrologia, KC, pastagem, vocês também vão fazer a mesma coisa, ó, KC, pastagem, eu vou colocar como PT ou PST, pastagem, e aqui os valores inferiores como 0 e 10, porque a ferramenta ela vai utilizar valores que variam de 0 até 10, e como valores iniciais nós vamos colocar como 0,90. Aqui, pessoal, eu vi essa discussão em alguns fóruns, né, lá na plataforma do WIP. Possa ser que durante o processo de calibração de vocês haja alguns erros. Então, após realizar algumas pesquisas, após até mesmo fazer a postagem de algumas dúvidas lá dentro do software do WIP, eu vi que o ideal, né? Eu cheguei a essa conclusão após algumas respostas, após alguns questionamentos lá dentro do fórum. Lembrando que o fórum é de extrema importância para vocês, porque é lá onde vocês vão conseguir tirar dúvidas acerca dos questionamentos de vocês, é lá onde vocês vão encontrar respostas relacionadas a algum erro que vocês encontraram ao longo da simulação de vocês. Então, o fórum, né, lá na plataforma do WIP, né, na página deles na internet, é de extrema relevância para que vocês possam sanar as dúvidas de vocês ao longo aí do processo de simulação de vocês. Então, durante alguns questionamentos que eu tive ao longo de algumas simulações, eu cheguei a essa conclusão, né, de que o ideal é que vocês trabalhem na categoria de vocês utilizem, né, vírgula, vocês não utilizem vírgula como decimal, vocês utilizem ponto como decimal. Então, lá no Windows mesmo, vocês podem ir lá na questão na guia de região, no painel de controle, vocês podem trocar vírgula por ponto, porque isso aí vai facilitar bastante e vai evitar que o software ele apresente alguns erros ao longo aí da simulação, da calibração de vocês ou até mesmo da simulação de vocês. Tudo bem? Então aqui eu vou usar como 0,90 e aqui eu vou salvar. Então aqui, ó, para a categoria de pastagem, ele utilizou como limite superior 0, limite superior 10 e o valor inicial, o valor que nós colocamos lá no início da nossa simulação como 0,9 e assim por diante. Ó, vocês vindo aqui, hidrologia, KC, mosaico de agricultura e pastagem, ó, o próprio software aqui nos traz como títulos com caracteres maiores que 30 não podem ser visíveis, então o ideal é que aqui a gente consiga abreviar aqui embaixo. KC, mosaico de agricultura e pastagem. Limites inferior, né? Os limites inferior e superior, 0 e 10. E o valor inicial aqui como 1,20. E assim vocês vão fazer para todas as categorias que vocês queiram calibrar. Infraestrutura urbana, aqui novamente. KC, infraestrutura urbana, trazendo a abreviação. E aí, valores inicial 0, 10 e aqui
valor de 1. E assim por diante, pessoal. Isso aqui vocês vão fazer para todos os parâmetros que vocês queiram simular no modelo de vocês, e em sequência vocês vão iniciar aqui, né, inserir as informações necessárias para o restante da etapa de calibração e vão construir a etapa aí de calibração de vocês. Então, eu vou colocar aqui, né, todos os parâmetros que vão ser calibrados. Para essa etapa, eu vou utilizar todos os parâmetros para calibração. E eu vou dar uma pausa no vídeo agora e eu peço que vocês também insiram o restante dos parâmetros para que a gente, em sequência, possa iniciar a nossa etapa de calibração. Então aqui, pessoal, eu inseri todos os nossos parâmetros que nós vamos calibrar e os nossos limites inferiores, superiores e o valor inicial da nossa etapa de calibração. Lembrando que lá em cima nós temos os últimos parâmetros que foram inseridos e aqui embaixo nós temos os primeiros parâmetros que nós inserimos, como o parâmetro KC, né, para as nossas categorias de uso do solo, que são o quê? Floresta plantada, formação florestal, pastagem, mosaico de agricultura e pastagem, infraestrutura urbana, outras áreas não vegetadas, rios e lagos e outras lavouras temporárias. Tudo isso aí para a nossa categoria de KC. Em sequência, nós também fizemos para o nosso parâmetro SW. Então, fizemos o SW para todas as nossas categorias de uso do solo. E assim, sequencialmente. O nosso fator de resistência ao escoamento, né, que é o nosso RRF, em sequência, o nosso F, que seria a nossa direção de fluxo, e isso até o nosso último parâmetro, que seria o nosso KS, e com isso nós inserimos todos os nossos parâmetros que nós vamos calibrar com o nosso modelo WIP. Então, feito isso, pessoal, aqui o nosso software ele pede para que nós venhamos a inserir, né, a estação fluviométrica, né, que são os dados que nós vamos comparar, os dados observados, que é a nossa estação Piraberaba, são os nossos dados de vazão. Lembrando que esses dados eles também estão inseridos lá dentro da nossa pasta, onde eu disponibilizei para vocês os dados para a utilização desse mesmo exemplo que nós estamos trabalhando, que é o da bacia do Rio Cubatão. E aqui o modelo ele pergunta se a gente vai usar dados observados de reservatório, dados com camada de neve, e aí vocês colocam como não definido, porque nós não estamos trabalhando com esses módulos dentro da nossa etapa de calibração do nosso software. E aqui ele pergunta quais são os anos que nós vamos utilizar. Lembrando que para a etapa de calibração nós vamos utilizar do ano de 1988 até o ano de 2006, então aqui nós deixamos todos, e os meses nós também aqui deixamos como todos. Nós vamos utilizar aqui todos os anos porque nós dividimos o nosso conjunto de dados em duas etapas: 70% para calibração e 30% para validação. Então, os nossos dados a partir de 2007 até 2014 serão os nossos dados que nós vamos utilizar já com os nossos parâmetros calibrados, né, já com os nossos parâmetros, com os valores ideais para que a gente possa trabalhar para validar o nosso modelo e sequencialmente possamos simular os cenários atuais e futuros ou fazer os nossos ajustes de acordo com a nossa área de estudo, tudo bem? Então aqui eles pedem nas opções os cenários que nós devemos calibrar, que seria justamente o nosso cenário de referência, e aqui vocês podem deixar ou não essas opções marcadas. Aqui ele pergunta se a gente deve modificar os parâmetros com os nossos parâmetros de contas atuais, que seriam os nossos parâmetros de entrada que nós utilizamos. Aqui ele pede para normalizar os dados de observação, nós também podemos deixar marcada essa opção, e aqui executar o PEST depois de criar os arquivos com a entrada PEST. Então aqui vocês podem deixar tudo marcado, lembrando que, como eu falei no início, um pouco anteriormente no nosso vídeo, o ideal é que vocês tenham uma versão salva desse modelo antes da etapa de calibração, porque caso venha acontecer algum erro ou alguma coisa, vocês podem voltar, né, para a versão do modelo de vocês em que vocês têm tudo fechado, tudo organizado ali, sem nenhum erro. Ou seja, Ícaro, os meus modelos, por exemplo, aqui nessa opção, modificar os parâmetros também em contas atuais. Se vocês não tiverem uma versão salva desse modelo, vai ficar um pouco mais trabalhoso, porque vocês, caso a calibração de vocês venha a dar errada ou os parâmetros eles não venham a condizer, ou Ícaro, eu quero voltar para a última versão do meu modelo antes da calibração. Então vocês vão ter que fazer toda a alteração
desses valores para que vocês possam voltar ali à versão anterior do modelo de vocês. Então, o ideal é que vocês tenham essa versão salva para que ela possa gerar menos transtornos para vocês. Vocês tenham essa versão salva e vocês possam utilizá-la caso aconteça algum erro. Então, feito tudo isso aqui, pessoal, nós vamos clicar em construir arquivos e executar o PEST. Então, quando nós clicamos aqui, ele vai abrir essa janela do DOS e ele vai realizar aí a nossa calibração do nosso modelo. Se eu clicar aqui novamente na janela do DOS para vocês visualizarem, ele está fazendo as interações. Isso pode demorar um pouco de tempo. Então aqui, ó, ele está realizando 48 interações. Então o ideal é que vocês esperem e ao final da etapa de calibração, vocês vão, o software, né, o IP, ele vai direcionar vocês aqui para a janela de explorador de dados e aqui vocês vão conseguir analisar a saída do modelo de vocês, né, os parâmetros calibrados, e aí vocês vão poder comparar esses modelos inicialmente para ver se o software ele está simulando corretamente, né, se ele está trazendo aí uma performance boa ou não, quando comparados aí com os dados de saída do nosso modelo. Tudo bem? Então aqui eu vou dar uma pausa no vídeo para que a gente possa esperar essa etapa aí de calibração e eu peço que vocês também esperem até essa janela do DOS ela ser finalizada, né, fechada e vocês vão ser direcionados aí ao explorador de dados. Finalizada a calibração, pessoal, o software ele direcionará vocês para essa janela aqui, que seria justamente a nossa janela do nosso cenário Explorer, né, o explorador de cenários. Aqui nós temos os nossos dados, justamente os nossos parâmetros que foram calibrados, e aqui nós temos os nossos resultados referentes, né, à nossa simulação do nosso modelo junto aos nossos dados observados aqui na nossa primeira janela. Essa segunda janela aqui ela vai trazer a nossa vazão em relação a nossa vazão observada, né, o percentual de erro que se obteve. Ou seja, por exemplo, a gente observa aqui que, em relação aos nossos dados observados, os nossos parâmetros eles foram subdimensionados em alguns casos e foram superdimensionados em relação a outros casos, como por exemplo aqui, esse pico ele foi superdimensionado em cerca de 80% a mais do que o valor observado que nós temos. Então, para que a gente possa ver de forma mais detalhada como se deram, né, esses nossos resultados e, consequentemente, como eles estão em relação aos nossos dados observados, nós podemos tanto ver aqui na nossa janela do nosso explorador de cenários, como também nós podemos vir na guia resultados. Mas antes, eu queria mostrar a vocês que aqui nós podemos mudar, né, modificar os nossos valores a partir de uma escala. Então, por exemplo, aqui o nosso valor de saída, que antigamente estava ali em torno, acho que de 100 mil, né, em relação ao nosso KS, ele agora está em 221,39 após as nossas interações no processo de calibração. Mas indo lá para o final, em relação a, por exemplo, o nosso KC para a formação florestal, ele variava de 0 a 10, onde o nosso valor inicial, né, que foi o valor que nós colocamos como inicial para a nossa calibração era de 1, esse valor referente ao KC. E aqui a gente observa que ele está como 1.0031709. O nosso KC para a formação florestal, que era de 1 também, ele já está como 0.86. Então aqui o modelo ele já realizou essas interações de calibração e agora a nossa responsabilidade, né, a próxima etapa é de nós verificarmos se esse modelo ele teve, né, ele obteve ou não uma boa performance quando comparado com os dados de saída, certo? Então aqui a gente consegue ver, só que aqui a gente não consegue ver com tantos detalhes. Então aqui nós podemos vir na guia resultados e aqui, lembrando que essas mensagens elas estão relacionadas aos nossos nós de demanda, porque a gente não colocou dados de entrada por enquanto, nós vamos colocar esses dados quando nós formos trabalhar aí a questão das nossas demandas. Então aqui não tem problema em relação a essas mensagens, mas se nós viermos aqui
em relação para verificar, né, como se deu o nosso modelo em relação aos nossos dados observados, aqui nós podemos ver o gráfico que nós vimos lá no nosso explorador de cenários, que nada mais é do que uma comparação do que dos dados que foram estimados no nosso modelo e dos dados observados, e se esses valores eles foram superestimados ou foram subestimados. Aqui a gente pode perceber que basicamente o nosso modelo ele foi subestimado quando comparado com os nossos dados observados, e aqui a gente também consegue ver que só aqui por volta de março, entre agosto e outubro de agosto de 2002 e outubro de 2003, a gente teve aqui um pico, né, onde houve uma superestimação do nosso modelo. E se nós viermos aqui e nós selecionarmos a nossa Streamflow, né, aqui lembrando, aqui eu coloquei o nosso modelo em inglês porque basicamente ele também funciona melhor aí no idioma inglês quando comparado com o português. E vocês também podem utilizar no idioma que vocês quiserem, vindo aqui na guia área, Change Language, e aqui vocês podem escolher o idioma que vocês quiserem. Pode ser português, pode ser inglês. Voltando aqui ao português, vocês podem verificar, né, os resultados de vocês, tanto aqui no explorador de cenários, como em qualquer outra guia, os resultados de vocês no idioma português. Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, só voltando, vocês conseguem ver que houve uma superestimação, porque o nosso modelo ele é essa linha mais clara e os nossos dados observados são referentes à nossa estação Piraberaba, que são os nossos dados observados. Então os nossos dados observados aqui estão menores do que os dados que foram simulados. Por isso que aqui nesse outro gráfico ele mostra nos mostra, né, nos traz uma superestimação desse nosso modelo. E voltando aqui para a nossa guia resultados, nós temos aqui a nossa vazão de curso de água relativa à estação, né? Essa comparação que a gente teve aí em relação aos nossos dados observados. E vindo aqui em vazão do nosso curso de água, nós temos com relação ao nosso cenário de referência para o nosso rio Cubatão, nós temos aqui os nossos dados em milhões de metros cúbicos, né? Que seria a nossa vazão. Mas se nós viermos aqui e selecionarmos. Aqui nós temos a opção de selecionarmos todos os nossos nós, nós temos como selecionar também só apenas o rio Cubatão, que é o que nós estamos trabalhando. Então aqui nós vamos ver o nosso escoamento superficial na bacia. Então aqui nós selecionamos OK e aqui nós conseguimos ver os nossos dados relativos à saída do nosso rio Cubatão. Outra informação importante, pessoal, é lembrar que aqui nós temos os valores de correnteza, que seria a nossa vazão, né, do curso de água, e aqui nós podemos selecionar a escala dos nossos valores, assim como as unidades referentes a esses nossos valores. Como, por exemplo, aqui nós temos a escala de mil, milhão, bilhão, trilhão, ou podemos deixar também numa escala automática. Mas, por enquanto, nós vamos deixar aqui como sem escala. E metros cúbicos, nós temos em mente que a vazão, né, a correnteza, ela geralmente é medida em metros cúbicos por segundo. Então aqui nós temos diversas unidades nas quais nós podemos utilizar, mas aqui nós utilizamos geralmente metros cúbicos por segundo. Então aqui nós temos metros cúbicos por segundo da nossa vazão e para todos os nossos cenários. Mas se nós viermos aqui e clicarmos nessa selecionado Rio Cubatão e nós vamos selecionar os nós que nós queremos visualizar relacionados ao nosso modelo. Então, por exemplo, a princípio nós queremos visualizar o escoamento superficial, né, que seria a vazão da nossa bacia, e nós queremos visualizar também os dados referentes à nossa estação Piraberaba, que seriam os nossos dados observados. Então, clicando aqui em aceitar, nós vamos visualizar os nossos dados simulados, que seriam esses nossos dados em um azul mais claro, e nós conseguiremos também observar os nossos dados observados, que seriam os dados referentes à estação Piraberaba. O IP ele também é bem intuitivo porque vocês conseguem visualizar os dados de diversas formas. Aqui vocês conseguem trocar o estilo dos resultados de vocês, se vocês querem ver em barra ou em linhas, ou em fases também. Aqui vocês conseguem, por enquanto eu vou deixar em linha, né? Aqui vocês também conseguem verificar o dado lado a lado, empilhado. Agora,
alguns módulos eles estão desativados para determinados resultados. Então aqui a gente só consegue ver o resultado lado a lado, mas para outros tipos de resultados nós também conseguimos ver esses dados de outras formas. Aqui vocês também conseguem trocar as cores das curvas de vocês. Então, por exemplo, deixando aqui em azul, amarelo, ou em um amarelo claro, um azul, e assim por diante. Aqui vocês conseguem escolher as cores que vocês acharem melhor para o trabalho de vocês. Mas deixando aqui nesse exemplo Excel, ele vai ficar nesse azul e nessa cor meio roxo, digamos assim. Aqui vocês conseguem colocar pontos, né, em relação aos picos, né, as vazões máximas e as vazões mínimas, no caso desse nosso resultado. Aqui vocês conseguem deixar o resultado de vocês com o eixo indicando zero aqui inicialmente, ou se os valores forem muito altos, ele consegue dar uma diminuída nisso. Vocês conseguem deixar os dados de vocês em 3 dimensões para visualização e assim por diante. Aqui vocês também têm a opção de salvar os dados de vocês em planilhas do Excel. Vocês também conseguem salvar os dados de vocês em versão CSV, salvar como foto e assim como outras configurações que forem relevantes aí para o trabalho de vocês. Tudo bem? Em relação às formas de visualização dos resultados no software WIP, vocês conseguem ver esses dados tanto em forma gráfica como também em tabelas. Então aqui vocês conseguem ver que, por exemplo, em 1987, a nossa vazão observada era de 23 metros cúbicos por segundo, porque aqui eu selecionei essa unidade, mas também vocês conseguem observar que a vazão simulada pelo modelo ela foi de 1 metro cúbico por segundo, assim como no mês de maio de 1988, a vazão simulada foi de 24 metros por segundo e a observada de 41. Em janeiro de 89, 26 metros cúbicos por segundo simulados e 47 metros cúbicos observados. Então aqui vocês conseguem ver de forma gráfica, assim como também vocês conseguem ampliar as unidades, ampliar as casas decimais, assim como reduzir essas casas decimais. Vocês conseguem salvar esses dados em Excel, né, exportar para a tabela Excel, exportar para a tabela em formato CSV, assim como outras formas de se observar esses dados também. Aqui vocês conseguem ter conseguem, né, ver esses dados dentro do mapa que vocês criaram no esquemático, e aqui vocês conseguem ver algumas mensagens de erro ou mensagens de advertência que o software nos traz, lembrando que essas aqui, como eu falei anteriormente, são aquelas relacionadas aos nossos nós de demanda que nós vamos resolver aí nos próximos vídeos, tudo bem? Então aqui, pessoal, voltando ao nosso gráfico, o IP ele já trouxe outros resultados para a gente, mas se nós quisermos verificar a nossa correnteza, que é a nossa vazão, e selecionando aqui apenas os nossos nós de escoamento superficial do modelo e os nossos dados observados, o modelo novamente ele nos traz esses resultados. E como dito anteriormente, percebe-se que o nosso modelo ele está subestimado quando comparado com os nossos dados observados. E aí você me pergunta, Ícaro, e como é que nós conseguimos ver as métricas, né, de performance, as estatísticas de performance desse nosso modelo dentro do próprio software? Isso é possível. Lembrando que vocês podem tanto exportar esses dados, né, para um Excel, por exemplo, ou algum outro software que vocês utilizem aí de planilhas e conseguem calcular essas performances através das equações, né, que são vistas aí na literatura, como também o próprio software ele vai nos apresentar essas estatísticas de performance e vocês, com elas, né, podem ser auxiliados aí a analisar a performance do modelo de vocês. Então, com isso, vocês podem vir aqui nesse menu e aqui vocês vão clicar em Streamflow Gauge Comparison. Lembrando que o IP ele não tem a tradução, na maioria das vezes, né, ela ainda traz algumas palavras em inglês, mas o software ele aqui está na versão em português. Mas alguns módulos dele ainda vêm com o idioma original, que é o inglês. Então, clicando aqui em Streamflow Gauge Comparison, que seria justamente a comparação entre os dados observados e os dados modelados, né, do nosso modelo, aqui nós conseguimos ver que foram utilizados, né, o N corresponde aos dados que nós utilizamos aí 228 meses, que seriam justamente os dados de 1987 até agosto de 2006, seriam os nossos 70% dos nossos dados utilizados para a etapa de calibração.
E aqui nós temos 0 dados faltantes, né, dados lacunas de dados, então isso é bom porque o nosso conjunto de dados ele é completo dentro desse intervalo aí de 70% dos dados, e trazendo algumas estatísticas que nós costumamos observar, como por exemplo o índice de Nash-Sutcliffe, ele aqui está de menos 0,59, ele está negativo, e o ideal é que quanto mais próximo de 1 esse índice de Nash-Sutcliffe ele esteja, o ideal é que esse modelo ele está sendo bem modelado em relação aos dados observados, né? A gente consegue ver uma consistência desses dados observados e simulados. Então aqui ele está de menos 0,59. O ideal é que ele esteja mais próximo de 1. Como, por exemplo, o p-Bias, né? Ou p-Bias, como se chama, que é o índice de viés. Quanto mais próximo de zero, isso indica que ele é ideal. Lembrando que valores menores do que 1 ou maiores do que 1, eles vão indicar aí um viés de subestimação ou de superestimação. Então aqui ele resultou, né, um p-Bias de menos 68%. Isso quer dizer que o nosso modelo ele está aí com um viés de subestimação. Se ele tivesse com um valor acima de zero e muito alto, traria-nos um viés de superestimação. Então, como nós podemos observar, e nós já discutimos um pouco sobre isso anteriormente, nosso modelo ele está subestimado em relação aos nossos dados observados. E outra estatística legal também de se observar é o R ao quadrado, né, que é o nosso coeficiente de determinação. Quanto mais próximo de 1, né, mais os dados estariam aí correlacionados. E 0,59, o ideal é que de 0,60, 0,70 em diante aí ele já tenha uma performance melhor quando aí comparado com os dados observados, né? Então 0,59 ainda não é uma performance boa. Então isso indica que o nosso modelo ele necessita de mais calibração, ele necessita de modificação dos dados, né? Dos dados de entrada aí, para que ele consiga traduzir da melhor forma possível, né? Ou o mais próximo possível, digamos assim, dos nossos dados observados. Então, voltando aqui ao nosso explorador de cenários, aqui nós conseguimos modificar esses nossos dados. Então, por exemplo, se nós viermos aqui no nosso KC e nós observarmos que a nossa maior parcela de solo ela está relacionada ali principalmente à nossa formação florestal, né, a categoria de formação florestal, ó, se nós viermos aqui nos nossos dados, área, e nós vamos verificar que o maior percentual de uso do solo é em relação à formação florestal. Então, se nós modificarmos os nossos parâmetros, principalmente os parâmetros relacionados à nossa formação, à categoria, né, de formação florestal, o nosso modelo ele vai apresentar resultados diferentes quando comparado àqueles que foram calibrados inicialmente. Então, a partir desses dados, nós verificamos que a maior parcela de solo está relacionada à categoria de formação florestal. Então, isso quer dizer que quanto mais próximos dos valores ideais estiverem os dados relacionados à formação florestal, maior será a performance do nosso modelo, né? O mais traduzido, mais bem calibrado esse nosso modelo vai estar. Então, voltando aqui ao nosso explorador de cenários, se nós modificarmos os nossos parâmetros relacionados ao nosso KC ou ao nosso KC, ao nosso RRF, todas as categorias relacionadas à formação florestal, eles vão trazer aí uma tradução melhor do nosso modelo. Então, por exemplo, aqui 1.6, e aqui nós colocarmos calcular agora, o modelo ele já vai trazer outros resultados. Eu vou clicar aqui em cálculo automático para que quando a gente a gente traga um valor novo, ele já faça esse cálculo automatizado. Então, por exemplo, ó, então a gente já vê aqui que o nosso modelo ele muda um pouco. Eu vou colocar aqui para vocês um KC de formação florestal de 3, por exemplo. E aí nós vamos ver os nossos resultados. Ó, se nós viermos aqui na guia resultado, que a gente consegue ver um pouco melhor, e nós trouxermos aqui a nossa correnteza, comparando aí os nossos dados observados e os nossos dados simulados, a gente já percebe que o nosso modelo ele foi ainda mais subestimado quando a gente aumentou o coeficiente de cultura, né, que é o nosso KC da formação florestal. Então isso quer dizer que
para valores maiores, o nosso KC ele tende a subestimar o nosso modelo. Então, se nós viermos aqui no nosso explorador de cenários novamente e modificarmos esse valor para valores menores, como por exemplo 0,5, aqui no nosso explorador de cenários, ou voltando para os nossos resultados, a gente já consegue ver que o modelo ele aumentou esses valores, né? A gente viu que quando a gente colocou o nosso KC como 3, os valores tenderam a ficar subestimados. Por quê? A categoria de formação florestal ela é bastante representante dentro da nossa área de estudo. Então, os parâmetros relacionados à categoria, né, a parcela de uso do solo relacionada à formação florestal, eles vão influenciar bastante o nosso modelo. Então, com isso, pessoal, vocês conseguiram observar mais ou menos como funciona essa nossa etapa de calibração do nosso modelo. O ideal é que vocês voltem ao explorador de cenários e vocês comecem a manusear essas informações aqui. Vocês consigam modificar esses dados aqui com a utilização da calibração automática aí pelo PEST. Tudo bem? Com isso, vocês conseguem observar como o modelo de vocês ele vai responder melhor. Vocês conseguem ver que parcelas de uso do solo em maior percentual elas vão trazer resultados, elas vão influenciar muito mais quando comparado àquelas categorias que são muito menores. Então isso quer dizer que isso facilita até a visualização de vocês dessa etapa de calibração, ou seja, vocês sabem, vocês vão ter essa compreensão de quais são os parâmetros que têm mais influência e aqueles que têm uma menor influência dentro do modelo de vocês, e com isso vocês conseguem calibrar o modelo de vocês e buscar as melhores estatísticas de performance para que ele corresponda cada vez mais aos dados observados do modelo de vocês, tudo bem? Então, eu vou deixar aí disponibilizado para vocês os valores ótimos que a gente conseguiu chegar a esse modelo, e com isso vocês com esse vídeo eu quis trazer uma base de mais ou menos como funciona essa etapa de calibração com a utilização do software WIP, para que vocês possam utilizar aí na área de estudos de vocês. E lembrando que, caso vocês tenham alguma dúvida, não só em relação às etapas de calibração e validação, mas também em relação a qualquer outra dúvida com a utilização do software, ou com relação aos parâmetros, ou com relação aos resultados a serem visualizados, vocês têm o fórum, né, que localiza-se que está localizado lá no site, né, na plataforma do WIP, que ele é muito intuitivo e ele traz bastante discussões para vocês sobre todas as categorias ou todos os módulos aí que o software ele contempla. Tudo bem, pessoal? Então, na próxima etapa do vídeo eu vou mostrar, eu já vou trazer os valores calibrados, que eu vou disponibilizar para vocês aí, ou em tabela, ou em alguma outra forma de visualizar esses dados, e aí vocês podem modificar diretamente esses dados aí dentro do modelo de vocês, para que vocês possam continuar aí com a etapa de validação desses dados, tudo bem? Então até a próxima.